Sukuna e Itadori estão se enfrentando no campo de batalha, mas Muito uma foda. reviravolta pro lado do Rei das Maldições pode colocar fim a essa luta. Eu Quer quero saber muito que o Sukuna vença, mas ao mesmo tempo tem uma outra teoria que eu acho que era muito mais foda, que eu vou contar no vídeo. tudo que rolou em Jujutsu Kaisen 258 oficial? Vem comigo nesse vídeo que eu te falo tudo. E essa teoria envolve que o Sukuna não perca apenas uma vez, mas como duas. Eu tô muito curioso para ver se essa teoria se enrolar. Meu Deus, seria insano. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. brabo. Hoje trazendo pra vocês o capítulo 258 Pô, adoro ver os vídeos de Toneiro que eu tenho uma energia, empolgação quando fala, é muito legal. oficial, com as traduções bonitinhas pra gente entender tudo que rolou desse capítulo numa análise detalhada pra você, beleza? E olha, muita coisa diferente dos spoilers, tá galera? Porque Entendi. lá ficou páginas picotadas, não tinha como fazer uma tradução perfeita, agora temos as páginas inteiras. É isso que nós entendemos queremos. tudo o que rolou nesse capítulo insano. Mas antes, Deixa o like. larga likezão É aqui embaixo. isso, irmão. Deixa like, inscreve-te aqui no canal também pra me ajudar, né? Ajuda muito, tanto no meu vídeo quanto no vídeo do Toneiro. Isso ajuda demais, não tens nem O ideia. capítulo começa bem após aquele último soco com o Flash Negro que o Yuji É Itadori verdade, aplicou acaba em assim, né? O último capítulo. Ryomen Sukuna Penúltimo. no capítulo 257. Aquele Flash Negro insano Sim. lançou o Sukuna pro piso superior, fazendo ele quebrar a parede onde ele bateu. E então temos uma explicação do narrador dizendo o seguinte: ao entrar em seu estado desperto, causado pelo acerto de dois lampejos negros, Gojo Satoru criou circuitos singulares para a técnica reversa. Com isso, ele recuperou a sua emissão da técnica reversa que havia perdido ao distribuir suas operações e responsabilidades para regiões cerebrais incomuns. Da mesma Ok. forma, Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições, restaurou todos os seus braços e destruiu os feiticeiros do colégio. Ou, ao menos, era isso que deveria ter acontecido. Pois. Mas por conta de Itadori Imagina, desculpa, nenhum dos personagens teria como derrotar, porque nenhum dos personagens é mais forte que o Sukuna, porque não há nenhum personagem que é mais forte do que o Sukuna em Jujutsu Kaisen, por um motivo só, que eles estão ganhando porque o Sukuna não está top. No 1v1, o Sukuna é o melhor de Jujutsu Kaisen, isso já foi provado. Yuji atingir Sukuna com flashes negros bem na fronteira da alma entre Fushiguro Megumi e Ryomen Sukuna, isso fez com que Ryomen Sukuna tenha perdido a oportunidade de restaurar sua técnica reversa. Galera, só uma explicação para você entender esse contexto todo dessa fala do narrador, tá? Ele explica aqui, galera, que durante a batalha de Satoru Gojo com o Sukuna, eles foram perdendo a capacidade de curar os seus corpos com energia reversa. A emissão dessa energia começou a diminuir, porque o uso era muito frenético para poder curar os cortes e os ataques de Ryomen Sukuna no corpo do Gojo. Então, o que o Gojo fez? Após ele aplicar ali aqueles dois primeiros flashes negros lá no Sukuna e no Agito também, a compreensão do Gojo sobre a energia amaldiçoada acabou recebendo um aumento significativo, e por conta dessa compreensão Então, ok, então aumenta sempre. Pô, se fizessem um combinho uma fileira de mil feiticeiros, acho que nem existe isso, mas um personagem muito foda fica a dar socos até ver um Kokuzen lá para cima dele. Meu Deus, já ia evoluir, vamos ficar um dia todo assim, pô, coitado da pessoa, mas se ele conseguisse fazer isso, dar certo, o cara ia evoluir muito, porque ele não é, ele regenera, não, ele evolui, então... Pô, isso é muito interessante. tensão aumentada, que é o estado desperto que é citado aqui após um flash negro, o Satoru Gojo então conseguiu mudar a área do seu cérebro que administra o uso da energia reversa. Só para você entender em miúdos aqui, cada parte do nosso cérebro do mundo real é responsável por uma parte do nosso corpo. Tem uma parte do cérebro para os movimentos motores, outra parte do cérebro para a visão, para a audição, é outra parte do cérebro, e assim sucessivamente. Na verdade, vou mandar aqui uma modificada aqui, que muitas pessoas não sabem, mas os olhos aqui faz parte do cérebro, para quem não sabe. É um órgão todo junto. Não, os olhos não são órgãos, por exemplo. O cérebro todo e os olhos é uma única coisa. Por isso, é meio bizarro, mas sim, uma parte do cérebro mesmo, ainda tem responsabilidade pelo cérebro. Pelos olhos.
Confundi, foi mal. As funções que o nosso corpo tem que operar, não é verdade? A Sim. mesma coisa acontece nos feiticeiros de Jujutsu Kaisen. A energia reversa tem uma parte do cérebro específica que faz a geração dessa energia acontecer e a manifestação dela também. A técnica de barreiras também tem uma parte específica que foi dita pra gente, que é o lóbulo frontal do cérebro do xamã, certo? Então o que o Gojo fez, como o seu cérebro estava muito danificado, a parte responsável por administrar a energia reversa estava muito danificada, ele então, após receber essa compreensão, alterou o lugar cerebral que é responsável por administrar a energia reversa. E com muito isso, foda. Usando uma parte fresca do seu cérebro para administrar a energia reversa, ele conseguiu reestabelecer completamente a produção e a emissão da energia reversa. E por isso que lá Pô, no recapitulando essas coisas do Jujutsu Kaisen tão legal, dá uma vontade de rever um dia. 2, 3, 5 ele estava completamente regenerado e no seu full power da emissão da energia reversa. E o Sukuna, galera, após aplicar aqueles Black Flashes dos capítulos anteriores, também ganhou essa condição, essa capacidade. E ele começou a fazer isso, ele começou a restaurar a sua energia amaldiçoada reversa, modificando também o local cerebral que administra esta energia. Mas Entendi. antes que o Sukuna restaurasse completamente a sua Então começou. O processo já estava, vamos dizer, 30%. Vamos chutar o número, 30%. Só para não dizer que começou. Se bem que ele disse que não conseguiu terminar. Então presumimos que já está perto de terminar. Vamos chutar aqui uns 60%. Ele já fez 60% da conversão. Então, ele se fizesse de novo, tivesse a oportunidade de mais 2 Black Flash. Sei lá, como ele falou no início, que eu não lembro o nome, que pareceu meio bizarro. Se ele conseguisse isso, ele acabaria de fazer isso rapidamente. Então, mesmo o Itadori dando esses socos, eventualmente ele vai conseguir voltar com energia reversa. Ok. energia Isso se a luta conseguir prolongar-se ainda. reversa, a sua emissão para curar todos os seus danos e ficar no full power, veio e o Itadori, ó, desceu o cacete no Sukuna bem na fronteira, entre as almas dele e de Megumi Fushiguro, o que atrapalhou completamente o controle do Sukuna sobre o corpo. Pô, agora vou ser sincero aqui, o Sukuna foi meio burro. Se tive aquela pessoa lá dos raios que eu já esqueci o nome, Caralho, esqueci o nome. Enfim, o cara dos raios que veio depois do Gojo. Esse carinha aí, era bem forte, tancava um pouco o Sukuna. Então por que o Sukuna não ficou tentando dar soco nele até vir 2 Black Flash seguidos e desmirilhava ele, que já tinha a energia reversa e já regenerava naquela altura? Ele podia fazer isso logo na altura, mas não quis aproveitar isso. E por conta disso, atrapalhou também essa distribuição de responsabilidades para outras áreas cerebrais administrarem ali as funções Jujutsu do corpo do Sukuna e das suas habilidades, e por conta disso ele não conseguiu restaurar a sua energia amaldiçoada reversa. Até o Ainda, se a luta se prolongar, ele vai conseguir. narrador aqui dá até uma brincada, né? Sukuna fez isso também, restaurou completamente os seus danos e aniquilou os alunos do colégio Jujutsu. Era o que iria acontecer se não existisse Yuji Itadori, se ele não conseguisse enxergar exatamente o contorno das almas de Sukuna e de Megumi Fushiguro também, tá? Essa é a explicação desse primeiro diálogo aqui, muito revelador a respeito do que tá acontecendo no interior de Ryomen Sukuna agora. A cena corta então e nós vemos ali o Miguel e o Larui, que estão muito fugindo, distantes do núcleo. Espertíssimos, não julgo mesmo. Do epicentro da batalha. Os caras roderam no pé e não quer saber de lutar, não. O Larui tudo bem, né? Tá um bagaço só depois daquele flash negro. Ainda assim, ele conseguiu abrir ali a guarda do Sukuna pra receber o primeiro flash negro que deu início. Se não fosse o Larulei, pô, acho que nós não estaríamos nessa situação de agora. Acho que estaria bem pior. Aquela metralhadora de flash negro do Itadori. Mas o Miguel, cara, pô, Miguel, eu esperava mais de você, hein, cara. Ele não fez nada. O Larue fez muito mais do que o Miguel. De brincadeira, saiu vazado e levou o seu amigo junto. Mas gênio, enquanto sair desta luta é gênio, tá? enquanto eles estão indo embora, o Miguel foi o único que conseguiu sair vivo desta luta até agora. Porque ele saiu vivo, não vai mais acertar nada, tá tranquilo. É o único que saiu vivo. Sente uma grande emissão de energia amaldiçoada. E então nós voltamos para o campo de batalha e escutamos aquela frase que ninguém quer escutar. Expansão de domínio. Eu queria muito ouvir. Não vem com essa, eu não quero, eu não queria ouvir mais. Eu quero. Jujutsu é o ápice do Jujutsu.
Literalmente, em Jujutsu é o ápice do Jujutsu. Não estou a dizer como obra, como série, mas como no universo, o poder mais destrutivo, o ápice do Jujutsu é a expansão do domínio. E ter uma luta final com pouca expansão de domínio é meio bizarro. Enfim. Santuário Malevolente. Não que não tenha pouca, por amor de Deus. Teve 7, 8. Mas nesta reta final, nos 8, 7 capítulos, não teve nenhum. É uma coisa que esperas numa luta final, no final da luta, esperas uma expansão de domínio. Meu Deus do céu. Mas, galera, esse santuário tá bem diferente. Não é mais aquela casa, aquele santuário que eu fica quero no saber centro, disso. Será que são as sombras do... Não são, né? Ali, com os ossos pendurados, não. Parece mesmo uma cabeça ali, meio que de dragão misturado com um boi. E esse ser corrompido tem 7 olhos e ele está ali apoiado em uma coluna vertebral, galera. Um negócio muito cabuloso. Deus. Que design insano que Bravíssimo. Eu adoro designs de monstro e este aqui é insano. Para essa expansão do Sukuna. E o narrador explica o seguinte pra gente. Entre as faíscas do Flash Negro, o domínio do rei retorna ao comando do seu soberano. E a gente vê, galera, a expansão de domínio do Sukuna consumindo tudo ao redor do campo de batalha. Prédios, pássaros, pessoas, se tivesse algum ali, animais, os corvos da Mei estão sendo todos picotados até não sobrar nada, até restar apenas pó, poeira no campo de batalha assim. Eu acho muito inacreditável. O pessoal tá tancando essa expansão do domínio do Sukuna. Mas ok, vamos ver o próximo capítulo, como é que vai ser. Só semana que vem, né? Putz. Como aconteceu em Shibuya. Galera, esse quadro aéreo aqui tá insano. Muito demais. bonito. Que pena que eu não posso pôr ele na íntegra aqui, pra você ver que insano esse eu já vi, tranquilo. Pô, mas é lindo, é lindo. Isso eu garanto que é lindo. Que a Kutami fez aqui. E o narrador explica o seguinte pra gente. Uma mudança nos selos de mãos. Uma técnica amaldiçoada com Vixe, agora que eu percebi. Eu pausei enquanto tava na cena, né? Eu não devia ter pausado, não. Regiões do cérebro que não foram afetadas pelo vazio infinito e a operação de uma técnica de barreira. Ryomen Sukuna, após o Flash Negro, mesmo com elementos incertos e utilizando um pacto improvisado, é capaz de reproduzir o Santuário Malevolente, sem deixar de lado seu alcance de efeito ou a sua emissão de energia. Galera absurdo! Do céu, vamos lá. Eu quero saber os pactos. Eu quero saber o que o Sukuna sacrificou, se foi alguma coisa do Megumi, se foi alguma coisa dele, se foi um novo pacto com alguma outra restrição. Será que ele já sacrificou alguma coisa antigamente lá na Era Regra e agora está usando... eu sacrifiquei há pouco, agora vou buscar as recompensas. Será? Não sei. Só chutando coisas. Uma explicação aqui bem complexa pra gente aqui destrinchar pra você que tá aí. O que o narrador quis dizer aqui? O Sukuna não conseguiu restaurar a parte do cérebro dele responsável pela expansão de domínio, aquela parte original que foi afetada ali pelo Satoru Gojo com o vazio infinito. Então o que o Sukuna fez? Exatamente aquilo que eu citei na explicação anterior. Ele alterou a parte cerebral que fica responsável pela expansão de domínio. Será que as 10 sombras também tá na outra parte do cérebro? Só chutando. Será que... Não faria sentido. Se tivesse as 10 sombras, ele teria mudado as 10 sombras. Porque as 10 sombras, neste momento, é muito mais importante do que a expansão de domínio. Porque as 10 sombras têm, por exemplo, o cervo, que conseguia regenerar os braços. Tem o Mahoraga. Tem coelho, que se o Sukuna quiser fugir, que ele não iria fazer isso, mas enfim. Se ele quisesse... Tem a quimera também bizarra. Dou essa responsa para outra parte do seu cérebro. Então, ele conseguiu replicar o Santuário Malevolente. Mas como foi em outra parte do cérebro, e como ele também teve que usar votos vinculativos improvisados, então houve essa alteração na forma do Santuário Malevolente. Não é mais aquela casinha, coisa e tal, com aquela boca aberta. Virou esse ser aí totalmente corrompido, onde o Sukuna está sobre ele, beleza? E eu quero saber o nome. Por favor, joga pra mim o nome, por favor. Mesmo alterando tudo isso, alterando vários selos, alterando os selos de mãos também, porque ele não consegue fazer o Ematen, porque os 2 braços esquerdos dele estão ali totalmente inutilizados, estão cortados, decepados, na verdade, então não tem como fazer o Ematen, que é o selo de mão da expansão. Pera, o nome, tem nome isso? É aquela, é assim, né? Alguma coisa assim. Isso tem nome?
Pô, isso aí é do sacanagem. Sukuna original, certo? Então ele teve que improvisar até mesmo o seu selo de mão para poder invocar essa expansão de domínio que tem o mesmo efeito do Santuário do Sukuna, mas com algumas coisas aí diferentes, tá? O que quê? acabam ali deixando brechas para que os nossos xamãs possam se aproveitar dessas brechas aí, certo? Mas isso eu comento já já com vocês, porque Ok. agora a gente entra num É isso, tem as brechas, né? Porque senão todo mundo morria. Vamos ser sinceros aqui. Todo mundo morria se não fosse por essas brechas. flashback, onde nós vemos ali mais alguns trechos da preparação de um mês ali antes da batalha entre Sukuna e Satoru Gojo. Estão ali na sala conversando Hakari Kinji, Yuto Kotsu, Maki Zenin, Yuji Tadori, Kusakabe, Shokoyeri, Miwa, Meimei e também até o próprio Ui. Até o Ui tá lá, pô, tá de Meu brincadeira, Deus. criançada da liberada também. Então, Ô louco, que fanart é essa que ele vai ganhar 4 braços agora? e o Hakari então diz pra turminha ali que nesta batalha é essencial o uso de técnica reversa e também técnicas antidomínio que possa garantir ali a vida dos xamãs dentro de uma expansão poderosa como a de Sukuna. A Maki diz que ela não consegue, né, porque não tem energia amaldiçoada. Exato. E o Hakari fala, pô, filha, não tô falando com você não, cara, fica na sua aí, hein, pelo amor de Deus. E então o Chozo interrompe essa DR entre os dois dizendo que enquanto a técnica reversa, tanto ele como o Itadori conseguem se Lembrei agora de uma coisa, que Jujutsu tem muita ponta solta para solucionar ainda. E acho que essa aqui, que eu vou falar agora, ela não vai solucionar mais nunca. Por exemplo, quem são os alunos que são colegas de classe do Hakari? Porque a única pessoa que nós conhecemos que é do 3º ano. E o Hakari não tem mais nenhum colega de turma. O que aconteceu? No ano só tinha uma pessoa? Era isso? virar com isso. O Itadori não compreende porque ele não sabe usar a técnica reversa e então o Chozo faz uma pergunta bem interessante para os nossos xamãs. Ele pergunta o seguinte: Yeiri, Hakari, Okotsu, estava me perguntando sobre isso faz um tempo. Quando vocês regeneram o corpo com a técnica reversa, de onde vem o sangue perdido para substituí-lo? E isso é um questionamento lógico, né? Quando o cara perde um braço, uma perna, galera, é muito sangue perdido. E sem sangue não tem, né, como a pessoa se manter viva em movimento, e ainda mais em movimentos frenéticos numa batalha Jujutsu. Então, de onde vem o sangue? Como que eles recompõem o sangue que é liberado ali quando eles recebem esses ataques brutais? O Hakari diz que ele não entende nada de energia reversa, porque a dele é completamente automática. Ele ganhou de presente, vai, fala sério. Não é presente, não, é vários presentes consecutivos que ele sempre acerta, depois acerta e acerta e acerta, então recebe presente sempre. Então ele não manja nada disso. O Okotsu é um prodígio sem limites e diz que pra ele é normal, cara, é uma coisa natural, entendi. é instintivo criar sangue também, Faz quando ele sentido. regenera partes do seu corpo. Já a Shokoyeri, lógico, né, a nossa professora, a nossa médica do mundo Jujutsu, já explica exatamente E esses são prodígios, não é para ligar para essa coisa não, que esses caras aí são outra parada. como isso funciona. Ela diz que eles conseguem converter a energia amaldiçoada em sangue. E explica que no caso da Eu técnica tinha esquecido disso, tinha no capítulo original, no spoilers ou não? reversa, a maioria das pessoas é capaz de curar a si mesmas, mas não conseguem curar outras pessoas. E o motivo para isso acontecer é o fato da aplicação da energia amaldiçoada ser diferente entre uma pessoa e outra, galera. Entendi. Então, por conta disso, pode acontecer a rejeição do receptor, da pessoa que está sendo curada, ou também a rejeição da energia amaldiçoada de quem está tratando a pessoa que está precisando dos tratamentos. E isso ocasiona a falha da conversão da energia amaldiçoada por parte do tratado. E é por isso que a eficácia do tratamento dela varia bastante dependendo da pessoa que está sendo tratada, galera. Vamos lá, mais uma explicação aqui. Esse negócio de transformar a energia amaldiçoada em sangue, a gente já sabia que era isso que acontecia, tá? Sim. Os xamãs não sabiam, mas nós, leitores, já estávamos ligados nisso. Mas ela explica Não aqui lembro, mas eu acho que tava. por que os xamãs não conseguem assim curar outras pessoas com facilidade. Funciona da mesma forma como no nosso mundo a transfusão de sangue, não é? Eu, por exemplo, entendi. sou sangue O negativo, tá? Caralho, coisa bizarra, a pessoa decora o seu nome de sangue. É importante, por amor de Deus, se a pessoa tiver uma hemorragia gigantesca e estiver à beira de desaparecer, IDF, é bom saber o tipo de sangue. Oh, preciso de um tipo de sangue. A pessoa avisar, né? Mas
Eu não lembro não, eu sou burro. E no meu caso é uma coisa bem difícil, porque o meu sangue, galera, serve para qualquer pessoa. Eu posso tirar o meu sangue e injetar em qualquer pessoa que não vai haver rejeição nenhuma. Brabo. Mas o problema é quando eu me machuco. Se eu me machucar gravemente e precisar de sangue, só posso receber o sangue O negativo e mais nenhum outro, porque qualquer outro tipo de sangue, qualquer outra categoria vai ser letal para mim, eu vou acabar perdendo a minha vida, porque o meu corpo vai rejeitar esse sangue, entendeu? O mundo Jujutsu, a energia amaldiçoada é a mesma coisa, é o sangue da veia das técnicas Jujutsu, então pode haver a rejeição do tipo de energia amaldiçoada entre o tratador, entre o médico Jujutsu, vamos colocar assim, e a pessoa, o doente Jujutsu que está sendo tratado, por isso que há uma grande dificuldade em tratar outras pessoas, porque tem que ter uma manipulação muito grande na energia reversa para conseguir fazer ela ficar aceitável para o corpo do xamã que está sendo tratado. E isso é uma coisa que nem o próprio Gojo conseguia fazer, alterar a sua energia para poder ela ser aceita em qualquer pessoa, assim como o Yuta faz, mas ele não sabe como faz isso, porque para ele é muito natural. Fala sério, isso. É brincadeira, Prodígio. Pô, mas isso é bem prodígio, não tem o que dizer não, o Yuta é o maior prodígio dos animes, mentira, de Jujutsu. Interessante, é uma explicação que faltava no mundo Jujutsu. O Choso então continua dizendo que isso era como ele tinha pensado, mas que ele pode burlar essa dificuldade por conta da condição corporal dele, que já permite ele naturalmente converter energia em sangue. E ele ainda completa dizendo que se o Yuji Itadori consumir os fetos amaldiçoados da pintura da morte, de número 4 ao número 9, que são os irmãos deles ali que sobraram vivos, ele também pode conseguir esse potencial físico de converter energia amaldiçoada em sangue naturalmente, sem problema nenhum, e também de quebra de brinde pode ganhar alguma habilidade Jujutsu ligada aos fetos amaldiçoados. E por conta de converter naturalmente a energia amaldiçoada em sangue, a capacidade deles, tanto dele como do Yuji, de se curar é muito maior do que qualquer xamã que use energia amaldiçoada reversa. Imortalidade, isso é quase imortalidade, brabíssimo. Mas o que é que acontece, por exemplo? Um vazio roxo na cara dele tancava? Não. Porque eles não têm essa dificuldade de conversão e também não têm o gasto. Não, se a Hanami conseguiu, acho que eles tancavam. Gasto exagerado de energia amaldiçoada, porque esse é o problema. Você viu na luta do Yuta lá em Sendai, ele se curou tanto que ele esgotou o seu tanque de energia amaldiçoada. E olha, é energia pra caramba, tá? Então o Yuji e o Choso não tem esse problema, eles não têm esse gasto exagerado de energia reversa, porque praticamente eles não precisam. Eles já convertem a energia em sangue e conseguem então só usarem um pouquinho da energia reversa para poder cicatrizar ali as partes necessárias que foram afetadas em suas batalhas. Aí ele, ouvindo isso, diz que então tanto o Choso como o Yuji tem muito mais facilidade para aprender a energia reversa e para poder aplicar essa energia também com mais eficiência do que qualquer outra pessoa. O Choso então diz que nas próximos treinamentos onde haverá a troca de corpos, ele quer ser emparelhado com uma pessoa que saiba usar energia reversa para que assim o seu corpo possa aprender a usar essa energia também. O Itadori fica se perguntando como assim treinamento de substituição? E então ok, já entendi onde é que nós estamos. Eu tinha esquecido que tinha ouvido essa parte. Eu estava a pensar, ok, mas a discussão acaba aí? O que é que isso conclui? Eu não tínhamos esquecido dessa parada. O Iné toma a frente ali da galera e começa a explicar como isso funciona. Ele diz que a técnica amaldiçoada dele é como um movimento espacial do alvo. E isso significa que as pessoas que estão com ele podem pular ou se teletransportar para qualquer lugar ou pessoa que for marcada pelo Ui Ui, galera. E que na hora que ele faz esse salto ali, esse teletransporte, ele separa a alma e o corpo do indivíduo. E ele dá uma analogia bem interessante. Ele interpreta como se o corpo fosse uma caixa e a alma fosse o conteúdo do interior da caixa. Essa caixa é como o presente de aniversário de outra pessoa. E você não pode retirar o conteúdo sem a permissão. Em outras palavras, então, a técnica do Ui Ui dá condições para ele retirar o conteúdo de dentro da caixa a partir da permissão do dono do presente. E explica que essa troca só pode ser feita em corpos humanos, de um humano para outro, de uma alma. Ok, isso faz a teoria fazer sentido ainda. Se, por exemplo, o Sukuna vai pegar os poderes do Megumi, agora que ele está no corpo do Megumi.
faz sentido. Se, por exemplo, essa teoria que eu estava falando no início do vídeo, que eu ia lançar agora. Por amor de Deus, presta atenção. Se o Sukuna, eu queria muito que o Sukuna perdesse, eles conseguissem se safar do Fuga. Por exemplo, lançavam Fuga, tancavam e é isso. Depois cansei. E o Megumi saísse do corpo do Megumi e depois fosse embora o Sukuna, é isso. E depois tivesse uma luta final que aí realmente o Sukuna estava regenerado, estava bem, conseguiu todo, e aí mesmo assim conseguiram superar ele, porque aqui eles estão lutando contra uma pessoa quase nos 10% e estão sofrendo ainda, então fica difícil. Não estou sentindo que, superámos o objetivo, superámos juntos, mas não estou sentindo que o protagonista evoluiu muito até, mas sei lá, parece que falta alguma coisa. Eu queria ver o Itadori derrotar o Sukuna no máximo, não num 1v40. Humana para outra alma humana. E a explicação aqui, galera, é bem simples, tá? É a mesma analogia que ele fez. Existe uma caixa e dentro da caixa tem um conteúdo, certo? Sim. A caixa é o corpo, o conteúdo é a alma do xamã, beleza? E para o mundo Jujutsu, alma e corpo é a mesma coisa. Exato. Mas a técnica do Ui consegue pegar apenas a alma do xamã e colocá-la dentro do corpo, da caixa de outro xamã, beleza? Mas o Ui não pode só pegando a alma de quem ele quiser e jogando no corpo de quem ele quiser. Não é assim que funciona. Ele tem sim que ter a autorização da pessoa dona da alma para que ele possa fazer a substituição, tá? Então, sem autorização, sem a permissão, a técnica dele não funciona, beleza? E aqui tem a revelação que a técnica de troca de almas não era do Itadori. Quando a gente viu ele trocar de corpo com o Kusakabe, não é uma técnica do protagonista e sim do Ui casca grossa pra caramba, técnica boa. Técnica boa, mas não tô vendo como é que ela poderia ser usada de forma, sei lá... Sem ser este momento, não tô vendo como ela poderia utilizar. Hein? O Itadori então questiona o seguinte, que quando ele lutou com um espírito amaldiçoado, chamado Mahito, quando esse espírito tocava e alterava a alma das pessoas, o corpo também mudava de forma para se ajustar à nova forma da alma. Então, se a alma for substituída, o corpo que receber essa alma vai ser forçado a ter a forma daquela alma. E realmente esse questionamento faz total sentido, galera. Inclusive do ponto de vista de objetos amaldiçoados que são consumidos. Os feiticeiros do passado acabam ali reescrevendo, como eu digo, o DNA das pessoas ali e atingindo a sua forma original e sobrescrevendo a informação da forma antiga do corpo que eles possuíram. Mas o Ui explica pra gente que não funciona bem assim, que a técnica dele... Isso não aconteceu durante muito tempo com a irmã do Megumi. Durante muito tempo ela continuou com a aparência da irmã. Burla essa sensação corporal da troca de almas. Ele diz que a técnica dele permite substituir o conteúdo sem abrir a caixa. E se você não abre a caixa, ninguém vai ficar sabendo o que tinha lá dentro originalmente. E isso se aplica ao corpo também. Então é assim, ele burla. Ele é aquele bandido sem vergonha que vai lá de alguma forma, sem abrir a caixa, sem rasgar nada, sem mexer com o corpo, ele vai sorrateiro e troca a alma de lugar. Então o corpo não... Imagina, por exemplo, tem aqui o controle do Nintendo Switch. Cá dentro aqui, dentro da caixa, tinha o controle, mas ele conseguiu tirar e não estava lá dentro. Ok. A caixa estava lacrada, estava fechadinha por todos os lados, mas ele conseguiu ir lá e tirar o controle. Entendi, faz sentido. Inclusive, esta é a caixa que eu uso para colocar a luz em cima. É isso. Está-me a ver iluminado por causa dessa caixa. Não percebe essa troca e interage com a alma como se fosse a sua alma original, tá, galera? O Kusakabe então interrompe essa conversa dos dois e diz pro Itadori que ele está crescendo de uma forma exponencial no mundo Jujutsu, está se tornando um xamã extremamente poderoso em muito pouco tempo. E é verdade, galera. Hoje o Itadori entrou na escola Jujutsu há mais ou menos 7 meses, tá? E ele já está lutando com o xamã mais poderoso de todas as eras e não está fazendo feio. Então realmente o crescimento do moleque é muito grande. Ele pergunta pro Jamais iria conseguir derrotá-lo no 1v1? Sincero, 100% contra 100%? Jamais. Mas por isso ele sabe o porquê desse crescimento. O Itadori fica meio ali envergonhado, dá uma coçada no nariz, e quando ele vai dizer que é talento,
O Kusakabe interrompe ele e fala que é por causa do Sukuna. Pô, Kusakabe, deixa o moleque Mas é verdade, também é verdade, né? O talento que é Sukuna. Cara, fala sério. O Itadori fica com cara de pastel e o Kusakabe então explica o seu ponto de vista. Ele diz que os movimentos nos esportes e em qualquer outra coisa são aprendidos pelo corpo através de repetições. Sukuna manipulou o Jujutsu enquanto estava no controle do corpo do Itadori. E é por conta disso que o corpo do Yuji tem as memórias do Jujutsu de classe super especial gravadas no seu corpo. Ok, interessante. Realmente faz sentido. É memória muscular. Por exemplo, uma pessoa que perde todas as memórias, ela ainda tem como saber como se movimentar. Se a pessoa jogava, por exemplo, malhava, ela vai conseguir fazer a mesma intensidade de força. Ela só, sei lá, jogasse futebol, ela conseguiria fazer o mesmo movimento. Mas ela não teria... E teria um instinto para... ok, isto vai acontecer, é melhor fazer isto. Porque é uma memória muscular. É uma reação que dá... Quer dizer, é um clique que dá uma... Eu não sei explicar não, esquece. Por isso a sua digestão ou a sua evolução e seu crescimento... Ok, eu vou tentar explicar. Imagina que isto é uma razão que dá uma... Pô, eu desisto. São de uma rapidez incomum e a mesma coisa será feita nesse treinamento de substituição. Ele diz que o Itadori primeiro vai trocar com ele para que ele possa ensinar ao corpo do Itadori a manipulação de energia amaldiçoada ali bem refinada mesmo e também os fundamentos das técnicas de barreiras para que assim ele consiga ensinar o corpo do Yuji a usar o domínio simples, galera. E isso eu já tinha falado para vocês chamaram de louco, de maluco aqui nos comentários. Eu falei que era assim que o Itadori conseguiria assimilar várias técnicas de coisas que ele consome ou de corpos que ele consegue interagir. Por quê? Muito exatamente legal. A memória muscular, galera. Falei disso. O corpo aprendendo, ele acaba fazendo no automático. É igual dirigir. Você pode ficar 50 anos sem dirigir. Você vai montar num carro e você vai conseguir dirigir o carro. É lógico, exato. Se não for um carro avançado demais, que coisa que você não tinha há 50 anos atrás, né? Fala, sério, faz sentido. Você dirigir um Fusca, você dirige qualquer carro, poder brincadeira. Então é isso que eu quis dizer naquele vídeo e aqui está confirmado que é assim mesmo que o Itadori assimila as técnicas no seu corpo. O Hakari então faz um questionamento, ele diz que o domínio simples tem um pacto que o limita na nova doutrina das sombras. E é exatamente isso, quando foi apresentado o domínio simples pela primeira vez, lá com o Naobito Zenin dentro da expansão do Dagon, é explicado isso, que o domínio simples foi criado ali por um clã do passado do mundo Jujutsu para poder suportar aos ataques das expansões de domínio que na época todo xamã tinha, era que nem peixe na feira, todo mundo... Caralho! Não. Eu já lancei essa aqui, não sei se foi em particular, mas eu queria ver muito um compilado de uma trilogia de filmes da Era Heian, desde o início até ao final de como foi a vida do Sukuna. Eu queria muito uma trilogia de filmes. Pô, começar como começou, como ele a conhecer os poderes, depois uma luta, depois ela a ser o maior, a pessoa mais forte. Porra, ia ser insano. Diz lá que não querias, por amor de Deus. Ia ser absurdo. Tá querendo. Então esse clã, essa família desenvolveu esse novo estilo das sombras, domínio simples, para poder tancar as expansões de domínio e ter chances contra esses xamãs monstruosos da Era Heian, galera. E naquela época mesmo que foi inventado o domínio simples, eles fizeram um pacto que só poderia ser passado para geração e geração da família do clã original que criou a técnica. Então não poderia ensinar pro Itadori, né? Mas a Mei de alguma forma aqui junto com o Ui diz que isso não é problema, que ela já deu um jeitinho nisso. Oxi, não sei como. Um clã do nada. Pareceu um anúncio do nada, desculpa. Do passado do mundo Jujutsu para poder suportar aos ataques das expansões de domínio que na época todo xamã tinha. Era que nem... Oxi, voltou pra trás no vídeo. Esses xamãs monstruosos da Era Heian, galera. Absurdo. E naquela época mesmo que foi inventado o domínio simples, eles fizeram um pacto que só poderia... com o Ui diz que isso não é problema, que ela já deu um jeitinho nisso. Não sei como, tá? Não sei como, não sei se ela é do clã e ela mudou esse voto, não sei. Mas ela também. deu um jeito nisso aí. O Ui então diz pra eles pensarem muito bem em quais serão os pares de troca de almas, porque ele só pode fazer isso do... Pô, mas ao mesmo tempo eu fico a perguntar-me, para que foi dizer que foi um clã antigo? Se não vai falar quem, não vai falar... Para que também foi colocar uma restrição
se depois vai tirar e não tem consequência nenhuma? Para que ter essa conversa? O que é que isso está a acrescentar em Jujutsu? Eu fiquei a perguntar isso. Tem uma regra aqui, mas eu já quebrei. Nem sei qual é a regra e nem sei como é que quebrei, mas já aconteceu. Ok, para mim não muda nada disso. 2 vezes no mês pra cada. Vamos ser sinceros, ter isso ou não ter isso, ok. Tinha uma regra, mas agora essa regra foi quebrada. Ok. Da pessoa, ou seja, ele só pode trocar a alma de uma pessoa 2 vezes no mês, galera. Então, tem que ser escolhido muito bem os pares aí, Exato. tá? Então, nos spoilers, eu achei que ele só podia trocar a alma de 2 pessoas, trocar e destrocar num mês, mas não, ele pode trocar e destrocar a alma da mesma pessoa 2 vezes. Então, no caso aqui, uma das trocas que o Itadori fez foi com o Kusakabe. E com quem será que foi a outra troca do Itadori? Sangue, né? Será que foi com o Yutokotsu? Será que Gojo e o Tokotsu? Não, mentira. foi com o Hakari Kinji? Será que foi com o Chozo? Não sei, galera. É que o Hakari, sem a expansão, o Hakari é bem mais fraco. Ele tem a forma da energia do Hakari é interessante, que é um conceito que foi descartado. Tinha a forma do mano elétrico, que era bem áspera. Depois tinha a do Hakari, que era brutal, que era... Também não é porque como é que é. Também tinha isso. E depois, só eles dois tiveram esse aspecto. Mais ninguém teve esse aspecto. A forma da energia amaldiçoada é dessa forma. Esta aqui mais desta. Nunca mais foi abordado. Galera, realmente vamos entender mais pra frente quais foram os pares de trocas aí e o que os xamãs acabaram adquirindo de experiência. E foi isso que o Yutokotsu quis dizer pro Sukuna lá. O Sukuna falou, pô, vocês melhoraram pra caramba aí nesse 1 mês. E o Okotsu disse que eles trapacearam. Então todos os xamãs ali trocaram de almas com outros xamãs pra poder adquirir ali uma experiência de batalha, de adquirir novas habilidades com... A Maki trocaria com quem? Já que ela não tem o poder nenhum que possa passar, já que é uma restrição, não um poder. Ela consegue dar muita coisa. Lá ele, que é isso, não estou falando nesse sentido. Ela tem muita coisa a oferecer, meu Deus, só pior. Enfim, vamos seguir. Muito mais facilidade através da memória corporal muscular, tá, galera? A cena volta então finalmente para o campo de batalha e nós vemos o Yuta Itadori colocando o seu aprendizado em prática. Ele usa a nova doutrina das sombras, domínio simples. Foda. Absurdo. Ele tanca a expansão de domínio. Os cortes certeiros de Sukuna são barrados pelo domínio simples de Yuji Itadori. Mas olha essa cena, galera. Aquela bola, aquele monstro ali sobe no ar numa espécie de redemoinho e tudo está sendo destruído completamente. Incrível. Em torno desse redemoinho. É um furacão de cortes que o Sukuna fez aqui. Mas o Itadori, observando esse monstro corrompido da expansão do Sukuna, percebe que os olhos dele estão sangrando, ou seja, não está normal. Só de olhar para a expansão do Sukuna dá para perceber que o domínio dele não está perfeito. Tem um buraco ali e o Itadori percebe que só precisa aguentar os cortes que em algum momento essa expansão vai cair, galera. Nós vemos então o... Eu não gostei muito disso. Eu queria ver ele realmente superando o Sukuna. Não... o Sukuna tá muito fraco, então eu consigo superar essa versão fraca. Sukuna usando o selo de mão do Muryokusho de Satoru Gojo, galera. Foda. Esse foi o selo de mão que ele usou para invocar o Santuário Malevolente. Lembra muito que foda. teve alteração de selos? Ele usou esse selo de mão igual do Muryokusho. E o narrador explica o seguinte: a percepção de Itadori Yuji estava correta. Mesmo neste momento derradeiro, Ryomen Sukuna não reduziu o grau de dificuldade da técnica de barreira. Assim como em Shibuya, ele não separou a área de efeito e o mundo externo da barreira. Cobrir o domínio com um revestimento externo de barreira fornece uma rota de fuga. O pacto desapareceria. O alcance do seu efeito seria menor e a forma como o domínio é usado seria alterado. E o efeito de ser certeira seria acionado dentro do cenário imaginário manifestado. Mas o Sukuna escolheu não tirar nada, não alterar nada da sua expansão de domínio, manter ela sem barreiras, porque se ele fizesse um domínio com barreiras, ele não conseguiria afetar a Maki Zenin, porque ela não tem energia amaldiçoada, galera. Entendi. E aqui cai naquilo que eu falei. Mas não faz sentido. Pô, desculpa, o ataque vai dar dano, independente da...
Eu sei que ela não vai ficar presa, mas não acertar é diferente. Nos spoilers, eu falei que não fazia sentido. Exato. Porque os spoilers disseram que a Maki não era afetada pela expansão do Sukuna, mas não. A expansão de domínio sem barreiras afeta qualquer coisa, tendo ou não tendo energia amaldiçoada. Por isso E eu fico me perguntando agora, pô, como é que a Maki tá aguentando isso? Ela não tem domínio simples, como é que ela tá tancando? que os prédios foram destruídos, foram reduzidos a pó, porque eles não têm energia, mas o clivar faz o trabalho de acabar com esses prédios e o desmantelar faz o papel Exato. de acabar com os xamãs. Ou é vice-versa, eu não tô lembrando direito aqui, mas dentro da expansão do domínio, um dos cortes é para coisa sem energia e o outro corte se adapta a qualquer coisa com energia E como é que a Maki tá tancando isso? Eu quero saber. dentro da área de efeito do domínio do Sukuna. Então ele conseguiria sim pegar a Maki mesmo ela não tendo energia. Então por isso que ele fez tanto pacto, tanto voto, mudou selo, porque ele não conseguiria emitir uma expansão sem barreiras, que é muito complexa. Ele teria que emitir uma expansão com barreira fechada e aí a Maki ficar livre, leve e solta lá dentro. Então ele fez todo esse paranauê, esse rolê todo para poder pegar a nossa xamã também nessa expansão poderosa. Pô, mas sendo sincero aqui, acho que faria sentido o Sukuna não deixar assim com barreira. Porque vamos ser sinceros, se todo mundo não tivesse tancando, mas a Maki tancasse, ele conseguia mandar um flash negro. E assim recuperaria a energia amaldiçoada. Mas o narrador diz que mesmo o Sukuna estando em seu estado Amaldiçoada reversa, foi o que eu quis falar. atual, não é capaz de continuar a manter esse domínio de alto nível. E que após 99 segundos, esse domínio vai cair por terra, galera. E olha essa Meu cena que tem um Deus. furacão de corte no meio de Shinjuku destruindo tudo, galera. Bonitão. A gente vê ali o Yuji Itadori ali com seu domínio simples, aguentando os cortes. A gente vê a Maki Zenin e aqui dá pra ver melhor, tá, galera? Aparentemente, ou é a Mei Mei ou é a Miwa, beleza? A Miwa já mostrou que tem domínio simples, beleza? Ela já Faz sentido. Faz sentido. Não faz. Não faz sentido. Faz? Faz? Um domínio simples protege outra pessoa também ou só protege a si mesmo? mostrou que tem domínio simples, então pode ser muito bem ela, que ela tem o domínio das sombras também. Então poderia ser a Miwa, sim, a roupa A proteger a Maki, sim. está condizente com a Miwa, tá, galera? Pode ser a Mei Mei também, mas eu apostaria Miwa. na Miwa com certeza. Nós temos também aqui o Ino, que também Ok, vou gravar. A Miwa, o Ino vão morrer e o Chozo também. Acho que vão ser estes três, vão morrer nesta expansão. Porque, desculpa, não tem como haver uma expansão de domínio neste final de luta e ninguém morrer. aprendeu o domínio simples e até mesmo o Chozo está usando o domínio simples. Ou seja, todos foram emparelhados com o Kusakabe, né? Um dos pares a gente já tem certeza, né? Agora vamos ver os outros pares. Mas, galera, enquanto todos estão aguentando o máximo que podem, sim, o domínio simples de Itadori é quebrado. E os cortes do Sukuna começam a dividir o corpo do nosso protagonista completamente. Olha essa cena, galera do céu. O Itadori sendo picotado. E nesse processo ele perde o seu pé esquerdo. É decepado. Mas, eu falei isso no vídeo passado, acho que o Tonerd não notou, mas o pé volta para o pé. Pé do A perna. o ditador, mas ele usa a técnica de sangue do clã Kamo, Sim. que foi mostrada pra gente pelo Chozo lá na luta contra o Kenjaku, e ele puxa com o sangue o seu pé de volta pro lugar. Eu não tinha Foda. percebido nos spoilers. E eu por causa das falei isso, eu falei no vídeo. imagens ser meio borrada, mas aqui fica claro, o pé sai, mas o sangue continua conectando o pé à perna. Então ele Exato. puxa o pé de volta com o sangue, cola ele na perna e nem Eu os notei isso nos spoilers. Pode reclamar à vontade que eu sou burro, que eu não sou inteligente, que eu não tenho percepção nenhuma, mas eu lembrei disso. Eu olhei, ele tá voltando. Eu falei disso, pode ver no vídeo original, tá? Vai estar na tela final, mas usou eu energia lembrei. amaldiçoada reversa, sabe por quê? Não sai aquela fumacinha da energia reversa. Ele simplesmente usou o sangue, a técnica de sangue, pra tancar um membro decepado pelo Sukuna. Galera, só aumenta o Brabo. hype em cima do Itadori. E ele vai fazendo isso com o seu corpo inteiro. Ele cola braço, ele cola ali aquelas partes da barriga, do rosto, do outro braço que estava sendo dividido. Ele cola tudo com o seu sangue, porque agora ele produz sangue com energia amaldiçoada, galera.
galera, e ele percebe quando faz isso que os golpes cortantes do Sukuna pararam, e então ele diz, pô, aguentei, venci a expansão de domínio do Rei das Maldições. Mas quando ele diz isso, galera, você acha que tem alegria em Jujutsu Kaisen? É só desgraça, cara, tá de brincadeira? Ele arregala os seus olhos e a cena que nós vemos é a seguinte: Sukuna bate palmas com as suas duas mãos direitas, formando fogo. E ele então revela o nome da técnica de fogo usada lá em Shibuya. Ele invoca Kamino Fuga. Absurdo! Galera do céu! Meu Deus, como o Itadori vai tancar ataque devastador que foi capaz de eliminar Mahoraga, que já estava adaptado à fucking expansão do Sukuna. Ou seja, a flecha de fogo é mais poderosa que a expansão do Sukuna. Galera, até o momento é o golpe mais poderoso e destrutivo mostrado pelo Sukuna na obra inteira. Como o Itadori vai tancar esse golpe? Eu acho que não vai. É isso. Eu acho que ambos os lados vão estar derrotados, mas o Itadori vai conseguir separar o Sukuna do Megumi, mas não vai conseguir fazer mais nada. Ele vai estar destruído. E eu acho que ambos vão se separar e vão se reorganizar para a batalha final de verdade. Olha, foi revelado o nome. Aquele quadradinho que ficou em oculto foi revelado. O Sukuna chama Kamino. E Kamino tem duas Kamino no Kagura. O poder do Tanjiro, foda. interpretações. Primeiro, aqui o kanji usado dá a entender que é uma palavra de fora, do exterior, não é originária do Japão, tá? Então não teria tradução, seria um nome próprio, beleza? Ok. Mas se a gente separar aqui as sílabas, nós chegamos em fornalha, galera. Opa, então, fornalha é comida? Teria dito o seguinte: abra fornalha, ou seja, galera, aqui realmente o Sukuna está abrindo a fornalha divina para acabar com a vida dos xamãs de Acho que não é divina não, é demoníaca mesmo, que é isso? Todos de uma única vez, meu amigo do céu. Fica no canal que eu já estou preparando um vídeo de 3 maneiras, 3 formas que o Itadori pode tancar esse ataque do Sukuna. E ó, não é loucura, né? Ah, não. Desculpa, mandar essa aí e dizer que não é loucura e não mandar o argumento em seguida, não tem como tancar. Não é louca não, é coisas realmente possíveis, plausíveis. Desculpa, irmão. Tá dizendo que o Yuji é mais forte que o Mahoraga? Desculpa. Diante do que nós... É muito forte. Mas ele tá mandando esse tudo, tá destruindo o Sukuna porque é o inimigo natural dele. Não é por força absurda, não. Aprendemos na obra Jujutsu até agora. Tal por o mesmo motivo do Luffy ter derrotado o Enel na altura. Ele não derrotou porque é mais forte que o Enel. Ele derrotou porque é o inimigo natural. Calma lá. Tem uma dessas opções que, galera, eu não vi nem gringo falando. Mas que, olha, eu com meu sobrinho Christopher bolamos essa teoria e vai explodir a sua mente. Então, se inscreve no canal agora. Não deixa pra depois, não. Já ativa o sininho das notificações porque vai sair esse vídeo essa semana. E eu vou reagir se vocês quiserem. Por amor de Deus, se quiserem que eu reaja, comenta aí. Eu quero que tu reajas já ao fuga do Sukuna. É isso. Comenta fuga Sukuna que eu deixo like e é isso. Se tiver uma quantidade legal, eu reajo. E você vai pegar um spoiler possivelmente do que vai acontecer. Ô louco, o cara tá mandando a cravada certeira então. Capítulo 259, beleza? Como o Itadori vai tancar os cortes do Sukuna. Mas tem que estar inscrito com o sininho pra não perder. Eu tô. É lógico. E pode estar inscrito aqui e tá com o sininho ativado para não perder esse meu react também. Por isso, espero que tenhas gostado. Foi um vídeo absurdo do Tonerd. Está aqui o vídeo que eu falei que vimos os spoilers deste capítulo. Vai ver a minha reação original ao capítulo. Foi aqui onde eu descobri tudo. Vi o fuga, vi a expansão. Fiquei absurdamente impactado com isso. Então, vai lá ver, vais curtir. Tchau.